dia a todos e a todas. Nós somos do CIEJA Professor Francisco Hernani, da Adria Santo Amaro, como a Vera colocou. E o relato de prática que nós trazemos nessa manhã, ele tem o título da Desconstrução de uma História Única. Ele faz parte de um projeto maior, que a gente vai falar no decorrer da apresentação. Meu nome é Jaqueline, eu sou a coordenadora pedagógica, eu estou acompanhada pela professora Diana e pela professora Renata, que foram as professoras que idealizaram, que levaram à frente o projeto no decorrer do primeiro semestre, que tem desdobramentos agora no segundo semestre. Nós colocamos, inicialmente, um roteiro, do que nós pretendemos apresentar para poder facilitar também para que vocês possam acompanhar. Inicialmente, nós pensamos num breve histórico do CIEJA, pensando de qual território nós estamos falando, de qual é o lugar da nossa fala aqui. Em seguida, nós vamos falar um pouco do nosso PEA, nosso Projeto Especial em Ação de 2018, que tinha o título A Identidade da EJA na Contemporaneidade e a Desconstrução de uma História Única. Em seguida, nós vamos colocar o percurso formativo docente, como se deram as práticas das formações docentes, que trouxeram aí, como consequência, ao projeto Vozes Poéticas, a Identidade Periférica no CIEJA. Vamos pontuar a educação para as relações étnico-raciais dentro desse projeto maior. Vamos trazer algumas imagens dos saraus, que foi a forma que nós materializamos as discussões que aconteceram tanto na formação do PEA, quanto com nossos alunos em sala de aula. E, por fim, as considerações finais. Para começar, a gente queria trazer um trecho do nosso PEA, que ele traz parte da Declaração de Hamburgo sobre a EJA de 1997. E aí, em cima, nós colocamos o título do nosso PEA, a Identidade da EJA na Contemporaneidade e a Desconstrução de uma História Única. Esse trecho ele dialoga com essa proposta do PEA de 2018. A educação de adultos torna-se mais que um direito. É a chave para o século XXI. É tanto consequência do exercício de cidadania, como condição para uma plena participação na sociedade. A educação de adultos pode modelar a identidade do cidadão e dar um significado à sua vida. A educação ao longo da vida, e nós entendemos a EJA não como aquele caráter antigo de suplência, que vem suprir algo que o aluno não teve na idade certa, mas uma educação ao longo da vida, que ela vem nesse contexto atual no qual ele está inserido, que tem as suas demandas. Implica repensar o conteúdo que reflita certos fatores, como idade, igualdade entre os sexos, necessidades especiais, idioma, cultura e disparidades econômicas. Então, o PEA de 2018, como também o projeto Vozes Poéticas, ele vem ao encontro dessas demandas. A questão da intergeracionalidade, a questão da igualdade entre os sexos, a questão mesmo da cultura. Foi muito nessa perspectiva que nós pensamos os projetos. Nós trouxemos um breve relato sobre o CIEJA. Então, é uma proposta da gestão Marta Suplicy. Ele foi idealizado em 2001, implantado em 2003. A nossa unidade era um SEMES, e entre 2003 e 2004 nós passamos a ser CIEJA. O SEMES ele tinha um caráter de suplência, os alunos iam para realizar provas, não tinha necessidade da presença. E, quando passa a ser Centro Integrado de Educação de Jovens e Adultos, CIEJA, ele passa a ter esse caráter como o qual nós conhecemos na atualidade. Quais foram os objetivos da criação dos CIEJAs? Garantia de permanência na escola, elevação da escolaridade e qualificação profissional, flexibilização dos horários de estudo e do currículo. Nós temos 2h15 de aula por dia. O aluno complementa a jornada, a carga horária, com trabalhos dessa classe. E reorganização dos tempos e espaços escolares. E, nessa perspectiva, que o nosso projeto pensou também na questão interdisciplinar. Os CIEJAs eles trabalham com áreas do conhecimento e de uma forma que esse aluno percebesse o caminho que é feito em cada uma das disciplinas e como elas vão dialogando para que ele compreenda o todo.
Nós trouxemos um trecho também, né, do Boaventura de Souza e Santos, que vai também, né, dialogar com o projeto Vozes Poéticas. Temos o direito de ser iguais quando a nossa diferença nos inferioriza. Temos o direito de ser diferentes quando a nossa igualdade nos descaracteriza. Daí a necessidade de uma igualdade que reconheça as diferenças e de uma diferença que não produza, alimente ou reproduza as desigualdades. Quando nós pensamos no projeto Vozes Poéticas, nós tínhamos a intencionalidade principal de atender o perfil do aluno que estava no CIEJA em 2018. Mais de 70% dos nossos alunos se autodeclararam como pardos e negros. Nós temos um público do gênero feminino bastante significativo na unidade. Então, nós pensávamos em uma proposta que desse conta de dialogar com todos os sujeitos, com todas as culturas, para que esse aluno se sinta acolhido na unidade, para que a gente consiga garantir também a permanência, né? Os CIEJAs vieram para garantir um acesso para esse aluno trabalhador, mas é preciso pensar na permanência dele na unidade escolar. Com relação ao percurso formativo docente, nós fizemos um caminho de diálogo com os nossos estudantes e, a partir daí, desenhando, né, as formações docentes. Então, a princípio, nós nos debruçamos sobre a identidade individual, nós fizemos pesquisas, nós colocamos questionários, nós fizemos rodas de conversas para poder chegar próximo desse estudante, entender de onde ele vem, de onde ele fala, entender essa identidade coletiva que se constitui no ambiente escolar. Em seguida, nós fizemos, né, um trabalho para poder caracterizar essa identidade cultural e também pensar no mundo do trabalho. Nós fizemos, depois, no terceiro bimestre, a questão da identidade política. Quem é esse sujeito, esse ser político, esse ser que se coloca para tomar decisões políticas? E, nesse quarto bimestre, nós pensamos num painel para mapear essa identidade que foi, pouco a pouco, sendo desenhada no decorrer de 2018. Então, o painel da identidade do CIEJA na contemporaneidade. E pensando na nossa mostra cultural, que faz o fechamento desses trabalhos no decorrer do ano. Nossa mostra cultural é agora no mês de novembro. Para poder realizar esse trabalho de formação, nós contamos com parcerias. Nós tivemos uma grande parceria com o nosso DIPED, o Núcleo Étnico-Racial, representado na figura da Ângela, da Denise, esteve conosco na unidade. Nós tivemos parcerias também com psicólogos que vieram falar com a gente da questão da juventude, e nós estabelecemos algumas parcerias vinculadas mais diretamente à educação para as relações étnico-raciais. Nós tivemos também, na unidade, pensando nessa ideia da desconstrução de uma história única, a presença do autor periférico unibrizante. Então, o título do nosso PEA, né, ele se debruçou sobre a identidade da EJA na contemporaneidade. Ela mudou muito ao longo dos tempos com relação à faixa etária atendida. Hoje a gente tem um processo de juvenilização. A gente foi tendo que se moldar para poder atender melhor esse público. E nós pensamos, né, em trazer um autor periférico para dialogar com esses alunos desse lugar de onde eles falam, da periferia das cidades, de muitas vezes de uma cultura que não é hegemônica, né, e que eles muitas vezes não acreditam que tenha espaço, que tenha direito a estar se colocando, estar escrevendo. E o Nibrizante, né, esse autor periférico, quando ele veio para desmistificar, para desconstruir muito desses estereótipos, muitos de preconceitos, de que o escritor, o poeta é alguém distante. E ele deixou para a gente, né, uma frase, quando ele veio, ele esteve tanto numa formação em GEIF, quanto com os alunos. Enquanto a selva não se arriscar, os leões continuarão contando a história. Então, nesse entendimento de que é preciso que todos os alunos também tenham a oportunidade de contar suas histórias, que eles também tenham espaço para se colocar.
Nós tivemos também a oportunidade de ter a presença do Gabriel Messias. Ele é escritor dos Cadernos Negros. Ele teve uma fala conosco em uma reunião pedagógica. Ele veio para falar da questão do negro na sociedade, na atualidade, da literatura negra. Então, foi um momento em que nós nos debruçamos ainda mais sobre a questão mesmo dessa representatividade na literatura, esse papel da intelectualidade, que também precisava ser desconstruído em nossos alunos, que muitas vezes só tiveram acesso à cultura hegemônica, só tiveram acesso a uma literatura que não os representa. E aí, com relação ao Gabriel, nós tivemos a oportunidade, né, também de trazer uma frase que ele coloca na formação, que o pior racismo é negar a memória do outro. Então, a gente teve esse momento de discutir, de conversar, de debater com os professores qual é a memória que nós estávamos trabalhando na unidade escolar, quais as histórias que nós estávamos trazendo para poder discutir com os nossos alunos. Nós também tivemos a feliz oportunidade de conviver com a Irene Zilda. Ela é pesquisadora, ela é uma das avaliadoras dos escritores que irão publicar nos Cadernos Negros, e ela veio nos trazer a questão do feminismo negro, das africanidades. E ela nos deixou também uma fala significativa que nós trouxemos hoje. É preciso ressignificar muito do que os afrodescendentes ouvem ao longo da vida para conseguir elaborar uma identidade positiva, né? Quando ela veio, ela trouxe livros, ela trouxe objetos, bonecas, para nos mostrar também como construir, né, um universo diferenciado para que esse aluno se veja representado. Nós tivemos também a oportunidade de conversar com a dona Eda Luiz. Ela, hoje, né, está aposentada, foi uma ex-coordenadora coordenadora geral de um CIEJA, e ela veio para nos falar da história dos CIEJAs, porque nós estávamos discutindo a identidade, né, do nosso estudante, pensando na identidade da unidade escolar. Em 2006, ela fez um grande movimento na cidade de São Paulo para construir um documento que legitimasse ainda mais a existência dos CIEJAs, e ela esteve conosco numa reunião pedagógica. Nós tivemos a oportunidade de visitar o CIEJA Campo Limpo, do qual ela era coordenadora geral na época, e conversar com ela, né, falar sobre acolhimento desses jovens, desses adultos. E quando nós falávamos da juvenilização, da chegada cada vez mais precoce de estudantes nas nossas unidades, ela colocava: a juvenilização na EJA é negra. Então, nós tivemos a oportunidade também de refletir com ela sobre essas questões. E aí, agora, a gente entra, né, no projeto Vozes Poéticas, a identidade periférica no CIEJA. E, dentro desse projeto, que permeou todo o ano letivo, a gente tem aí a desconstrução da história única. Bom dia, pessoal. Eu sou a professora Renata, sou professora de História, e aí agora, pegando a palavra da Jaqueline, minha coordenadora, eu vou contar um pouco para vocês sobre o projeto que eu e a professora Diana, que é de língua portuguesa, estamos desenvolvendo durante esse ano letivo. A Jaqueline falou bastante sobre o CIEJA, né? Eu cheguei no CIEJA esse ano, e quando eu entrei na sala dos professores, eu dei de cara com a Diana. E a Diana estava com um livro do poeta Nibrizante na mão. Eu falei: nossa, vou ser amiga dela. Porque ela lê a mesma coisa que eu tenho que ser amiga dela. Aí fui ficar amiga da Diana, a Jaqueline pega e começa a discutir o PEA, convidar a gente para a escrita desse PEA. E aí ela chega com um PEA gigantesco, né? A identidade do CIEJA, a identidade da EJA na contemporaneidade e a desconstrução de uma história única. Poxa vida, mal chego numa escola e ela me convida para ler Djamila Ribeiro, o que eu estava lendo. Olha que maravilha. Vamos falar sobre o lugar de fala. E aí, no decorrer do ano letivo, né, muitas vezes a gente vai lá repor de sábado, a nossa GEIF é quarta-feira a tarde inteira, até às 5, você pensa: ai, que GEIF chata, nossa, que cansativo. E aí, a Jaqueline pega e traz Nibrizante, poeta que eu lia, traz a dona Eda, que é referência internacional em educação de jovens e adultos.
ela qualifica a nossa prática. E aí a gente para e pensa, nós precisamos devolver isso de alguma forma, né? A partir do momento que a escola oportuniza a nossa formação, como o professor Nova fala, né? Não existe lugar mais propício para a formação do educador do que a escola. Nós, aqui, educadores, nós podemos estar em outros espaços nos formando, mas quando a formação acontece dentro da escola, a gente tem a oportunidade de partir do que a gente vive para a problematização. A aproximação de teoria e de prática ela é muito mais fértil quando ela está dentro da escola. E aí a gente está sendo formado, né? Formado para quê? Para construir um projeto que trouxesse um caminho estruturado, onde intencionalmente a gente promovesse esse direito do nosso educando, do educando da EJA, de saber-se. Nada mais era do que isso, né? Que direito a gente queria dar para o nosso aluno? Que direito a gente queria oportunizar? O direito dele se conhecer a partir de identidades coletivas. E a gente sabe que quando a gente fala de identidades coletivas, na grande maioria das vezes, nós recebemos identidades coletivas muito negativas. E aí é preciso todo um movimento de desconstrução dessas imagens negativas que são projetadas na gente enquanto classe trabalhadora, enquanto mulheres, enquanto negros, enquanto indígenas, enquanto quilombolas, enquanto imigrantes. A gente precisa de movimentos que oportunizem essa problematização para que a gente desconstrua imagens negativas que são impostas e tenha a oportunidade de se perceber e de projetar outras coisas. E aí, diante de todos esses temas, eu e a Diana, nós escrevemos esse projeto, que é o projeto Vozes Poéticas, a identidade periférica no CIEJA. O que esse projeto quer? Esse projeto ele convida os alunos a participarem de saraus, aproximadamente um sarau por mês. Cada sarau traz um tema diferente, e esse tema versa sobre identidade. Esse tema ele é trabalhado em sala de aula pelas diversas áreas do conhecimento, cada um puxando ali o seu gancho para a sua área. E no dia do sarau, o sarau nada mais é do que um momento onde a gente pode compartilhar essas reflexões referentes a um tema específico que aconteceram previamente em sala de aula. E a gente pensou no sarau por quê, né? O sarau ele é um momento muito rico porque ele oportuniza espaço de fala. Quando eu estou num sarau, eu sei que vai ter um momento reservado para eu falar e vai ter também um público para me ouvir. Então, o sarau como um espaço que oportuniza o desenvolvimento, pensando um pouquinho aí também no currículo da cidade que fala, né, da educação integral, do desenvolvimento de competências. O sarau ele oportuniza o desenvolvimento da competência comunicação, porque eu preciso estruturar a minha fala, porque eu estou lá na frente, eu preciso saber que tom eu uso, como eu abordo o meu público, como eu dialogo com esse público, o que eu tenho a falar, se eu tenho ou não tenho o que falar. E o sarau também oportuniza, além da comunicação, a abertura. Porque quem está sentado escutando, muitas vezes vai se deparar com discursos que eu posso não concordar, que eu posso gostar, que eu posso não gostar. E quando eu me proponho a ouvir, eu estou desenvolvendo essa abertura, eu estou desenvolvendo um pensamento crítico, porque eu estou ali prestando atenção. Então, esse projeto ele tinha aí esses caminhos diversos, né? Trabalhar a identidade, a partir de temas específicos, trabalhar essa desconstrução de uma história única e, no momento do sarau, dar essa oportunidade de desenvolver a comunicação e também a abertura. E aí eu vou mostrar um pouquinho para vocês de alguns saraus que nós realizamos. Então, o primeiro sarau ele chamava Vozes Femininas. Vocês vão perceber que a maioria dos saraus tem o nome de vozes, né? Por quê? Porque o objetivo era justamente, quando fala de identidade, dar voz a esses públicos específicos. Então, o primeiro sarau, que pegou ali o finalzinho de março, começo de abril, só trouxe vozes de mulheres. Por quê? Porque o objetivo era trabalhar o papel da mulher na nossa sociedade, a busca por igualdade, que identidade imprimem para a gente enquanto grupo, né? Problematizar isso com as alunas e com os alunos. Trabalhamos em sala e aí chegou o dia, né? Ai, gente, a gente vai fazer um sarau. O que é sarau?
Explicamos para os alunos, né? Do mesmo jeito que a gente explicou, a cara ficou de interrogação total. Aí eu falei, Diana, eles não estão entendendo nada do que é sarau. Vamos passar um vídeo, né? Vamos mostrar o sarau da Cooperifa, o sarau do Binho, para eles sentirem um pouco melhor o que é um sarau. Passamos os vídeos. Não vimos ninguém mobilizado a participar do sarau, né? Professora, eu não vou falar lá na frente. Professora, por que isso é legal? Uma pessoa ali no meio falando, todo mundo vendo, não estou achando muito interessante. E aí a gente pensou, né? Temos um desafio aí. Como é que a gente vai convencer que sarau é uma prática bacana? E aí nós pensamos, para definir sarau, a proposta de um bingo poético. Eu acho que vocês já devem conhecer, porque está bem na modinha essa prática. O que é um bingo poético? Um bingo poético ele funciona como um bingo tradicional. Só que, ao invés de números, na cartela, eu tenho o nome de poetas. E a pessoa que está conduzindo o bingo, ao invés de sortear números, ela sorteia trechos e ela recita. E, no que ela recita, o público busca descobrir de quem é esse verso que eu acabei de recitar. E, se a pessoa tem na cartela o poeta, a pessoa marca. E aí, como nós temos lá na EJA muitos alunos em processo de alfabetização, nós buscamos elaborar essa cartela que trazia tanto a imagem da poeta quanto o nome. Então, no dia, eu e a professora Diana, a gente ia recitando trechos de música, trechos de poesia, e os alunos buscavam descobrir de quem a gente estava falando. E aí, se vocês olharem para essa cartela, vocês podem reparar que nós só temos mulheres, porque era o sarau Vozes Mulheres, e nós buscamos privilegiar o trabalho de mulheres negras, pensando aí na questão da autoria. Então, mulheres que compõem, mulheres que escrevem poesia, mulheres que defendem tese, e vocês devem estar se perguntando, Renata, o que a Ludmila está fazendo aí? Por que a gente colocou a Ludmila? Por que a gente colocou a Anitta? Por que no dia a gente também colocou a Maiara e Maraísa? Porque o objetivo não era convencer que o sarau é um negócio legal? Então, a gente buscou fazer essa mescla. O que você gosta? O que você ouve? O que você lê? Trouxemos um pouco do repertório que já era dos alunos e, nesse meio do caminho, fomos apresentando. Você conhece a Cristiane Sobral? Olha, você conhece a Chimamanda? E a Mel Duarte? Você já leu Mel Duarte? E foi aí que a gente promoveu o nosso primeiro sarau por meio dessa estratégia, trazendo o que era um sarau e trazendo também as vozes dessas mulheres negras. Passou-se um tempinho, todo mundo já sabia o que era um sarau, a gente foi para o nosso segundo sarau, que tinha como nome, né? Se eu tivesse minha própria poesia. Qual que foi a ideia? Né? A ideia foi desconstruir a imagem do poeta como aquela pessoa que já morreu, aquela pessoa que é velha, aquela pessoa que é chata, aquela pessoa que fala nada do que eu venha a entender. Para isso, nós trabalhamos uma das obras do poeta Nibrizante, que é o livro Se Eu Tivesse Meu Próprio Dicionário. Nesse livro, é um livro pequenininho, onde ele traz palavras e ele ressignifica o sentido dessas palavras. Então, por exemplo, para o Nibrizante, mãe é reticências, só para a gente ter certeza que ela nunca acaba. Poesia é tudo aquilo que a gente sente. O resto é literatura. E aí, a partir da leitura desse livro, a Diana, em específico, que é professora de língua portuguesa, e eu ali com conteúdo de história, a gente propôs que os alunos ressignificassem algumas palavras. E aí foi um gancho para a gente problematizar. O que é África para você? O que é racismo? O que significa a palavra negro? A palavra negra é uma coisa boa? É uma coisa ruim? Foi um espaço de problematização do significado das palavras. E no dia do sarau, pela primeira vez, né, eles foram ali recitar e alguns alunos já arriscaram trazer poemas autorais. Então, eles já se colocaram um pouco aí também como poetas, né? Na sequência, nós tivemos o sarau Vozes Periféricas. E aí a problemática foi, o que é ser periférico? Periférico é só quem mora na periferia? O que é morar na periferia? A gente foi trabalhando essas problematizações no decorrer do mês. Essas problematizações abriram portas para nós discutirmos em sala de aula o gênero rap, pensando aí que é um gênero musical que traz a voz justamente desse grupo periférico. Então, aí deu margem para a gente discutir
o genocídio da população negra, questões da subjetividade da pessoa da periferia. Nós começamos esse trabalho. Quando a gente começou esse trabalho, a nossa ideia era, olha, vamos pegar os jovens, né? Porque, como o professor José até bem citou, hoje a gente tem muitos jovens na EJA. A gente vai levar o rap, os jovens vão gostar, vai ser excelente. Só que o Cocão, que está aqui na foto, que ele é rapper e é um dos integrantes da Cooperifa, ele tem uma música chamada A Diarista, que conta um pouco sobre mulheres que exercem essa profissão. E aí, quando a gente trouxe essa música para a sala de aula, um grande número de alunas mais velhas se identificaram. Por quê? Porque estava falando delas. E aí a gente trabalhou a música diarista com as nossas alunas e com os nossos alunos, pensando também que hoje a gente sabe que ainda o grande número, a grande porcentagem de mulheres que exercem essa profissão são mulheres negras, então gerou margem, abriu espaço para uma discussão bem interessante. E no dia do sarau, o Cocão esteve presente. E foi muito interessante porque a gente viu uma identificação muito grande dos jovens com ele, porque ele cantou, porque ele falou, porque ele fala usando a gíria, ele fala que nem eu falo, os alunos mais jovens se identificaram, mas os alunos mais velhos também, porque já tinham trabalhado a música. Então, foi um momento assim de bastante, eu arriscaria até dizer a palavra intimidade, né? Quando o Cocão chegou lá, parecia que ele já era da casa. Foi tanto que ele se comprometeu a, no segundo semestre, voltar num sábado para fazer um show, para só cantar e dançar, e ele foi, e os alunos gostaram bastante. Depois disso, nós tivemos a Semana da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, que a gente também apostou que não ia ter muita gente, né? Era a primeira semana, voltando do recesso, final de julho, acho que eles nem vão vir, só que eles foram, né? A escola estava cheia. Então, vamos trabalhar, né? Por que precisa de uma semana? Por que precisa de um dia da mulher negra latino-americana e caribenha? Vamos falar de feminismo negro, vamos falar do Dia Nacional de Teresa de Benguela. Ah, quem foi Teresa de Benguela? Uma líder quilombola. Ah, e os quilombos no Brasil? Eis que essa senhora que está de vermelho em pé sinaliza para a gente. Ah, professora, vocês estão falando de quilombo? Que legal. Eu sou quilombola. Aí, quando ela falou isso, eu sentei, né, porque eu não tinha mais que dar aula. Aí, a dona Su, a gente conversou com ela é quilombola, ela viveu até os 13 anos num quilombo da Bahia chamado Bom Jesus da Lapa. E aí ela se propôs a fazer uma formação, a contar a trajetória dela lá no quilombo, como eram as relações com a família dela, com as outras famílias, por que ela migra para São Paulo, quando ela migra para São Paulo, qual que é o destino dela, por que ela só vem para a escola depois de tantos anos. E aí ela se propôs a falar, né, não só no período dela, mas nos outros períodos também. E foi um gancho muito importante, além de ela estar ocupando ali o lugar de fala, né, não era mais a professora Renata que leu, que estudou sobre quilombo falando, era uma pessoa quilombola falando sobre a questão. Ela trouxe muito a questão da terra, dos grileiros, como é que foi quando os grileiros apareciam, quando eles sobrevoavam o local, o que aconteceu a partir do momento em que a terra foi demarcada, que segurança eles tiveram. Então, tudo que eu quisesse falar numa aula de História e Geografia sobre demarcação de terra, chegou ali com um significado muito mais amplo. E, além de trazer todo esse contexto, não sei se na foto dá para ver bem, mas teve um envolvimento muito grande dos jovens. E a gente ficou muito satisfeita, porque se eu tenho jovens e eu tenho adultos dentro da escola, a intenção é que eles interajam, do mesmo jeito que a professora falou da questão dos imigrantes, né? Não é para estar os haitianos numa mesa e os brasileiros na outra. Também não é para estar os senhores de idade numa mesa e os jovens na outra mesa. E, nesse dia, a fala dela foi tão significativa e acolhedora que a gente sentiu muito essa integração. Falamos muito sobre demarcação de terra, o que deu gancho para a gente para entrar na questão indígena. Pode passar, por favor? Na questão indígena. Então, nós trabalhamos, né, no mês do agosto indígena, toda a temática, né, de quem é o indígena, como é que eu enxergo esse indígena, como é que eu me relaciono. Nós também temos alunos indígenas na escola, mas, diferentemente da Dona Su,
elas não se sentiram à vontade para falar, para protagonizar esse momento. E toda essa discussão ela culminou no Sarau Vozes Indígenas e Quilombolas, onde nós trouxemos a autoria de indígenas em questão de produção, de texto, de poesia, mas o que ficou muito forte foi essa questão aí da terra, da relação com a terra, da demarcação de terra. E, por fim, o último sarau que nós realizamos agora no início desse mês, não podia ser outra temática, né? Foi o Sarau Vozes Políticas. Então, nós estamos, desde o mês de setembro, trabalhando o tema da política na escola, né? O que é política, o que é democracia. Surgiu muito na questão da identidade, devido a todo esse contexto que a gente está vivendo, né? Professora, o que eu sou? Eu sou de direita ou sou de esquerda? Não sei, né? Vamos entender para você poder me dizer o que você é. Professor, eu concordo com o quê? Com a democracia ou com a ditadura? Não sei, vamos problematizar para você me dizer o que você concorda. E aí, nesse gancho da política, a professora Diana, em especial, trouxe o slam, né? O slam, que é uma batalha de poesia falada, e a gente caracterizou o slam como uma oportunidade de exercício político, né? É uma oportunidade de liberdade de expressão, onde eu coloco ali as minhas ideias. Só que para você participar de um slam, para você participar de uma batalha de poesia falada, a exigência é que essa poesia seja autoral. E aí, para nossa surpresa, muitos alunos estavam ali predispostos a escrever. Então, nesse último sarau em específico, nós tivemos muitos textos autorais. E contamos aí com a presença de um dos integrantes do slam Guilhermina, que é o Caiá. Nós fizemos ali a batalha de poesia. Esse rapaz que está com o livro na mão é nosso aluno, é o Gabriel, foi o campeão. Então, esse foi o nosso último sarau realizado nesse mês. Para fechar o ano, agora em novembro, nós teremos o sarau Vozes Negras, que aí a gente finaliza o projeto com ele. O projeto rendeu para a gente o Prêmio Paulo Freire de Qualidade de Ensino. Nós recebemos no mês passado, 17/9, meu ponto acabou de me dizer aqui. Nós recebemos o Prêmio Paulo Freire, e, além do Prêmio Paulo Freire, a nossa coordenadora Jaqueline, agora, nesse mês de outubro, ela recebeu essa homenagem da Associação Comercial de São Paulo, uma homenagem muito relacionada com a escrita do nosso PEA, né? Com a construção desse documento. E, para finalizar essa fala, nós trouxemos aqui para vocês um trechinho de uma música do Ileaie, que versa bastante sobre essa questão da desconstrução de uma história única, né? Essa música fala assim para a gente: nós faremos Palmares de novo. Vamos escrever a nossa verdadeira história. Zumbi não morreu. Ele está vivo em cada um de nós. Será que eles não veem? Será que eles não ouvem o nosso grito de liberdade? Ileaie significa Casa da Vida. E o nosso voto hoje é que as escolas continuem sendo... Estou emocionando já. Era para terminar a fala bonita, não era para ter acontecido isso. Só um parênteses, eu fiz a mesma fala semana passada e chorei, né, lá na André. Vou melhorar. Ileaie, minha gente, significa Casa da Vida. E o nosso voto, nesse momento que a gente vive, é que as escolas continuem sendo casas da vida, continuem sendo lugares onde a gente possa trazer problematizações, oportunizar o desenvolvimento do pensamento crítico, onde nós, enquanto classe trabalhadora de educadores, tenhamos também espaço de fala.